meu nome é Helena Barbosa Santos e essa é a apresentação da experiência 5 teórica simulada sobre antenas, da disciplina Prática de Eletromagnetismo. Bom, essa é a introdução. Esse experimento apresenta o objetivo de introduzir conceitos teóricos e características eletromagnéticas de antenas utilizando simulações. Essas simulações foram realizadas através do software Ansoft HFSS. Ambas as geometrias tiveram os mesmos passos para a obtenção do diagrama de campo elétrico e campo magnético em 2D e 3D, diferenciando-se apenas nos aspectos da elaboração da geometria do PET. Esses são os objetivos retirados do PDF do Moodle. Essa é a simulação 1, com o PET em formato retangular. E o objetivo consiste em fazer esse desenho e simular através do software HFSS, de uma antena microstrip. Lembrando que a frequência é de 7.5 GHz. E a simulação 2 são com as mesmas medidas, porém a geometria do PET é triangular, porque no meu caso eu sou do grupo C. Bom, e esses são os objetivos que eu já mencionei na introdução, de realizar os diagramas de radiação de campo elétrico e campo magnético em 2D e 3D. Esse é o passo a passo. Como eu disse, ambas as geometrias tiveram o mesmo passo a passo, eu só depois substituí o PET, então o passo a passo foi o mesmo para as duas. Bom, primeiramente eu fiz a geometria do triângulo, porque eu achei que seria um pouco mais complicado. No final, as duas geometrias foram simples, mas, enfim, eu fiz esse retângulo de baixo e o de cima, que seria o substrato. E aqui eu fiz a conexão e o PET em triângulo. Eu utilizei essas ferramentas, que são 2D e 3D para fazer os retângulos, e o triângulo eu criei uma polyline. E aí depois eu adicionei uma espessura através dessa ferramenta aqui. Porque tinha criado uma superfície apenas, já que eu só conectei as linhas, e aí tive que colocar a espessura, já que era um desenho 3D. Bom, eu adicionei o material, né, no caso cobre, para a antena, e coloquei a permissividade também em 2.2 de acordo com o nosso PDF. Bom, aqui eu fiz a conexão, esse aqui foi o primeiro esboço, depois eu adicionei as medidas corretas e ele ficou encaixadinho aqui, certinho. Eu adicionei a excitação, no caso, né, que aqui eu coloquei para fazer uma linha bem aqui na nossa conexão, para depois tirar os diagramas de radiação. Então, aqui na árvore de trabalho ficaram as excitations e aqui foi a linha que eu tive que desenhar. Bom, aqui eu apliquei aqui na condição de fronteira a radiação e coloquei no Solution Setup a frequência que está escrita no PDF do roteiro, né, de 7.5 GHz. Coloquei o número de passos como 10 e apertei OK. Bom, em seguida fui aqui nesse gráfico só para arrumar como que seriam. Aqui tinha opções de linearidade, etc. E coloquei como no regime discreto, conforme os vídeos de simulação que eu fui vendo. E selecionei esses save fields, de acordo com todas as frequências. Depois eu fiz essa parte da validação, que foi um costume adquirido nas outras simulações da disciplina, para ver se todas as etapas estavam concluídas de maneira correta. Todas estavam. E então eu coloquei para compilar tudo, né? Analisar tudo. Demorou bastante, essa barrinha vermelha ficou um tempão nessa parte aqui, com Solving Metrics Part 1 of 2, mas depois de uns 20 minutos, acho que a simulação foi concluída. Bom, depois que ela foi concluída, vim aqui em resultados, naquela árvore de trabalho, e selecionei aqui primeiro para criar um gráfico e depois alterei as informações ali para pegar os diagramas. Então, aqui atrás tem o gráfico, mas como no roteiro em PDF pedia só os diagramas, eu vou mostrar aqui o que eu fiz para tirar os diagramas. Eu vim aqui nessa partezinha, nessa guia que tem HFSS, radiação, Insert Far Field Setup e Infinite Sphere. E aqui coloquei essas informações para gerar os diagramas que eu vou mostrar a seguir.
E aqui também para fazer aquele outro modelo que eu vou mostrar a seguir. Ambos os casos eu coloquei para ganhar, para mostrar o ganho total nessas unidades aqui. Ó, mesma unidade da outra. E eu vou mostrar os resultados a seguir. Só por fim, antes de eu mostrar os resultados, esse aqui foi o jeito que eu fiz para fazer a geometria retangular. Eu dividi essas duas que eu tinha feito anteriormente, que eu tinha feito elas separadas, e utilizei aquele comando de unir. E depois eu fui e separei elas de novo para apagar o triângulo e fazer o quadrado, que foi o retângulo, na verdade, né? Que é da simulação 1. Bom, esses foram os resultados adquiridos. Primeiro, da simulação 1, no caso retangular. E esse aqui é o diagrama de radiação em 2D, que nós podemos ver aqui de acordo com o ganho total, nos ângulos aqui. E aqui nós podemos ver melhor, no caso, nesse diagrama em 3D, que o ganho é maior na região de cima da nossa antena. E embaixo nem tanto. Aqui é um print screen só da parte de baixo, para ficar mais fácil de visualizar. E podemos ver claramente o ganho elevado aqui em cima. O que faz sentido, já que o funcionamento das antenas, elas são cargas que oscilam e elas acabam gerando radiação. É um princípio básico que eu fui pesquisando. E basicamente para eu entender como fazer essa simulação, então foi muito interessante de avaliar isso para obter esses resultados e ver a parte de transmissão e recepção. Então eu achei muito interessante. Enfim, a simulação 2 com a geometria triangular do meu grupo C. Esse é o diagrama de radiação em 2D, com o ganho total da radiação, né? E aqui em cima, no caso da triangular, também pode ver que o ganho é bem maior aqui na parte de cima da antena, né? Nos nossos diagramas de radiação. E aqui é um resultado bem semelhante ao esquemático retangular. Bom, a conclusão desse experimento foi que, a partir dos diagramas obtidos, é possível notar a veracidade dos princípios eletromagnéticos por trás do funcionamento das antenas, que foi possível perceber sobre os conceitos mesmo da radiação, e obter os diagramas foi muito interessante para ver isso de forma um pouco mais prática, dentro do possível. A utilização do software HFSS foi interessante para a elaboração dessas simulações e da verificação dos resultados, ou seja, dos diagramas. Os vídeos encontrados na plataforma YouTube foram de fundamental importância para a realização das simulações e do entendimento parcial das funcionalidades do software, visto que essa também foi a primeira vez que nós, alunos, utilizamos o HFSS, mas, por sorte, ele é muito parecido com o OneSoft Maxwell que usamos nos experimentos passados. Essas foram as referências, que no caso são os vídeos do YouTube que estavam no roteiro da disciplina para esse experimento. Muito obrigada e obrigada pelo fim de semestre. Tchau, tchau.